Nada mudou, né, Marcos? Flamengo... Palmeiras e Flamengo continuam mandando o futebol brasileiro. E Flamengo é líder, inclusive, né? Isoladíssimo. E o Palmeiras com a melhor campanha na Libertadores. A gente vai, como eu falei no início, a gente vai dividir os títulos importantes. A gente entendeu que a Copa do Brasil não era importante, a gente saiu, né, para deixar para os outros times. E agora vamos nos dividir entre Brasileiro e Libertadores. Doutor Anderson Sérgio, antes de lembrar que o nosso tema hoje é livre, você vai mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992 05 30 30. Mas antes, tem novidades no Instituto Penedo? Novidades lá no Instituto, né? Cada vez mais chegando, mais profissionais para somar lá com a nossa equipe. A gente vai ter a partir de setembro, agora, uma neurologista que faz o atendimento direcionado mais para a parte infantil. Então, ela atende também o adulto e vai fazer essa parte de neurologia infantil, uma coisa que realmente a gente não só em Caicó como na região, a gente tem uma falta muito grande desse profissional que faz esse atendimento do público infantil, do público pediátrico. E aí vai vir a doutora Ana Beatriz, a partir de setembro, fazer esses atendimentos lá no Instituto Penedo. E uma coisa importante é que os pacientes sempre perguntam, né? Principalmente os pacientes da Unimed. Então, os pacientes da Unimed vai ter também esse atendimento, ela vai atender os pacientes também da Unimed. Então, tanto a parte de neurologia adulto como pediátrico, doutora Ana Beatriz, a partir de setembro, lá no Instituto Penedo. E reforçar também, o pessoal sempre, quando passa lá comigo, lá no Instituto, precisa fazer algum exame de imagem e alguns pacientes eles já lançam mão, né, dessa facilidade de a gente conseguir fazer já a radiografia lá no momento da consulta, a gente já vê o raio-x, já dá a conduta, porque a gente entende que isso facilita muito a vida do paciente. Então a gente já avaliar, já conseguir dar um diagnóstico ali mais assertivo, mais certeiro, já direcionar melhor o tratamento. Então a gente tem lá o exame de radiografia, a gente tem também o exame de densitometria óssea, que é aquele exame para saber se tem osteoporose, osteopenia. O nosso aparelho de densitometria a gente consegue ver também a questão de massa muscular, perda de massa muscular, que é uma coisa normal que vai acontecer no processo de envelhecimento e muitas vezes, principalmente os médicos geriatras e os nutricionistas pedem muito para ver como é que está a questão de massa muscular. Ele é um exame que vai ter uma especificidade melhor, então vai ter uma qualidade melhor de exame do que a bioimpedância, que muitas vezes você faz com o nutricionista e com o médico, muitas vezes com o médico nutrólogo, que é comum fazer esse exame. Então, essa que é a que a gente chama de densitometria do corpo inteiro. Então, a gente também tem essa disponibilidade lá no Instituto. E acho que assim, eu estava conversando com o Hudson, que é o nosso administrador lá do Instituto, e a gente vem numa forma de ajudar, porque a gente sabe que o SUS, por mais intenção que ele tenha, ele nunca vai conseguir atender a demanda, porque a demanda é realmente infinita. E aí uma forma de a gente ajudar, a gente estava vendo para esse mês de agosto, os pacientes do SUS, né, que passaram no médico da família, ou então passaram com algum especialista e estão esperando fazer o exame de radiografia, o exame de densitometria óssea, a gente realmente vai dar uma condição especial lá. Então o exame de raio-x vai ficar menos de 60, repetindo, a radiografia vai ficar menos de R$60 e a densitometria menos de 80 para fazer nesse mês de agosto, para a gente realmente tentar dar uma ajudada, porque realmente a gente sabe como é ruim, eu como médico entendo como é ruim muitas vezes atrasar o diagnóstico, atrasar o tratamento do paciente por falta de um exame complementar, que muitas vezes é um exame simples. Então a gente vai fazer essa campanha agora nesse mês de agosto. Então o paciente chegou lá no Instituto com a solicitação do exame via SUS, a gente já consegue dar esse desconto, ele já consegue fazer o exame e receber o laudo já no outro dia. Eu sei que você não gosta muito de falar de preço, mas o ouvinte quer saber aqui, né? Você apagou a pergunta, Geraldinho? Não, nem peguei. Não? Acho que ela apagou aqui. Ela perguntava o preço da densitometria. Então, a densitometria agora é um preço acessível nesse caso? É um preço. A gente está fazendo esse mês de agosto essa campanha para realmente vai ficar R$79 a densitometria.
O ouvinte pergunta o seguinte, quem fala aqui é Vânia, queria que pergunta ao doutor Anderson, tem um filho de 3 anos que reclama de muita dor na altura do joelho por trás, o que poderia ser? A gente tem que avaliar, né? Nessa idade, a gente tende a achar que é a famosa dor do crescimento, mas, e geralmente não é nenhuma patologia séria, nenhuma condição mais complicada, mas é importante a gente avaliar algumas condições. Então, por exemplo, essa dor causa alguma limitação funcional? Ele deixa de fazer alguma coisa, ele deixa de andar, deixa de brincar por causa dessa dor? Essa dor acontece quando? Acontece só quando ele brinca, corre, pula, faz muito esforço. Para essa dor passar, é só ele ficar quieto ou precisa tomar remédio? Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser avaliado e muitas vezes fazer o exame clínico para realmente ver se tem alguma limitação. E muitas vezes nessa idade é importante a gente fazer uma radiografia para a gente afastar tumor ósseo, porque infelizmente o tumor ósseo é um tumor praticamente restrito à infância e adolescência. Então, claro que é raro, mas é na faixa etária que acontece, então na maioria das vezes a gente pede para afastar essa condição. Pede o exame. O ouvinte pergunta, doutor, aqui na Barra da Espingarda, muitas pessoas trabalham na roça ou com serviços pesados, né? Quais os cuidados que a gente deve ter para evitar problemas na coluna? Exercício físico. Isso é uma coisa que eu sempre bato no consultório. Porque assim, o fato de você se manter ativo e principalmente fazer um trabalho com uma demanda maior de esforço, isso não substitui a atividade física. O que você está fazendo ali é gerando uma sobrecarga, seja na sua coluna, seja no seu joelho, seja nos seus ombros. E isso daí não vai estar trazendo a proteção que o seu corpo precisa. Então, nesse caso específico da coluna, então, o trabalhador rural, ele gera uma demanda, uma sobrecarga muito grande nessa região da coluna. Então, eu não vou nunca chegar para o paciente da zona rural e dizer, ó, você está com problema de coluna, você vai ter que parar de pegar no pesado. Parar de pegar no pesado é parar de trabalhar. Então, isso não existe na logística dele. Não tem como ele parar de pegar no pesado. O que ele precisa é o quê? Preparar a coluna dele, não só a coluna como o resto do corpo, para aguentar aquele serviço pesado. Só tem um jeito de fazer isso, é com exercício físico. Então, eu falo muito para os pacientes hoje em dia, que assim, eles colocam logo a dificuldade. Ah, mas eu moro no sítio, como é que eu vou ficar vindo para a rua para ficar fazendo atividade física? Então, eu até conversei lá com o Diego e a equipe lá do IPMove, da academia lá do Instituto Penedo, e a gente está fazendo um programa de acompanhamento online com esses pacientes. Então, o paciente vem, acho que ele até falou na semana passada sobre isso, o paciente vai, eu avalio e tal, ó, precisa fazer uma atividade física. Ah, doutor, mas eu moro na zona rural, não tem como eu vir para a rua, fica muito caro para ficar vir para fazer academia. Não, tudo bem, eu entendo. O que não dá é para eu simplesmente chegar e dizer, não, então não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer sim. Faz esse acompanhamento online, os meninos orientam as atividades físicas que você vai fazer em casa mesmo, com o que você tem em casa. E isso daí, na grande maioria das vezes, é suficiente para trazer o fortalecimento que a sua coluna, seu joelho, seu ombro precisa para que você não sinta dor. Então, esse é o grande cuidado que não só o trabalhador rural, como todos os outros trabalhadores, principalmente aqueles que trabalham no pesado, precisam ter. É preparar o seu corpo para o seu dia a dia pesado. E não a gente chegar e dizer que tem que diminuir o que você está fazendo. Moro aqui em São Vicente, as quedas de motos são muito comuns na minha cidade. Quando é que uma batida no braço ou na perna pode ser considerada grave, mesmo sem fratura aparente? Vamos lá. Primeiro a gente vai ver se tem fratura. Se não teve fratura, não quer dizer que não tenha sido grave, porque você pode ter feito alguma lesão ligamentar. Então, você pega para membros inferiores. Muitas vezes o paciente cai de moto ou é atropelado, não tem uma fratura, mas muitas vezes tem uma lesão ligamentar que precisa de cirurgia. Muitas vezes cai com o ombro, tem uma lesão no manguito rotador, uma lesão no tendão que precisa de cirurgia. Então, a gente vai considerar uma lesão mais grave, mais severa, quando realmente precisa de um cuidado mais de intervenção cirúrgica, ou então que o paciente que vai gerar um tempo de repouso, um tempo de inatividade do trabalho e até das atividades do dia a dia de casa por um tempo maior.
Mas para ser grave não precisa necessariamente ter fratura. Às vezes até aquela fratura que fica invisível praticamente, ela prejudica bastante a pessoa? Às vezes o que acontece? Não é tão comum acontecer isso, mas pode acontecer. Que é uma coisa que a gente chama de síndrome compartimental. Que a energia do trauma é tão grande que você tem um edema muito volumoso do músculo. Esse músculo muito edemaciado, muito inchado, começa a fazer compressão sobre o nervo, você começa a ter uma falência da função da perna, do braço, e aí é uma coisa grave, urgente, é uma emergência, a gente tem que operar para que esse paciente não perca a perna e o braço. Então, assim, de novo, para ser grave não precisa necessariamente ter uma fratura. Às vezes é até preferível ter uma fratura ali que a gente não precise operar, ou até que opere, mas que seja uma fratura simples, do que uma lesão ligamentar mais grave, uma lesão de tendão, ou até mesmo uma síndrome compartimental. Meu esposo tem hernia de disco e está acima do peso. Melhor academia ou caminhada? Ele já corre atrás de bola. Deve jogar uma peladinha ali, né? Eu tô achando que essa hernia de disco só funciona quando ele é mandado lavar a louça, passar o pano na casa, aí a hernia de disco dele ataca. Para jogar bola não ataca. Vamos lá. Só em ele estar conseguindo jogar bola já é uma coisa boa, né? Aí eu vou defender ele. Provavelmente, muitas vezes quando ele está jogando, ele está quente, não sente a dor, vai sentir mais quando chega em casa, porque gerou aquela sobrecarga. Então, por que ele está sentindo dor? Ele está sentindo dor porque as coisas do dia a dia dele, o trabalho, essa atividade recreacional aí do futebol, tá gerando uma sobrecarga na coluna dele que ela não está pronta para aguentar. Então, realmente tem que fazer essa atividade física. E essa atividade física ela vai ser importante não só para melhorar a dor, como para dar condições para ele continuar fazendo o que ele gosta, que é a questão do futebol. E a caminhada, nesse caso aí, ela não vai conseguir trazer esse benefício do fortalecimento muscular que ele precisa. Então, entre a caminhada e a academia, com certeza a academia. Isso não quer dizer que ele não possa fazer caminhada. Ele pode fazer a caminhada sem problema nenhum. Só não pode entender a caminhada como esse exercício que vai trazer o benefício do fortalecimento muscular. Então, aí teria que ser uma academia, um funcional, um pilates, alguma coisa com essa demanda de fortalecimento muscular que trabalha a musculatura para que realmente ele tenha esse benefício de melhora da dor e que ele consiga, dessa forma, continuar fazendo sua atividade física e o seu trabalho do dia a dia. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030. A ouvinte Antônio de Cruzeiro pergunta: Doutor Anderson, quem tem bico de papagaio pode fazer caminhada ou exercício ou tem que evitar? Não, tem que fazer, tem que fazer. Na verdade, o que é o bico de papagaio? O bico de papagaio é uma artrose, dependendo do grau desse bico e da quantidade, vai ser uma artrose leve, geralmente. E essa artrose, por si só, ela não vai lhe limitar nem incapacitar de fazer absolutamente nada. Então, o que eu sempre oriento o paciente é: busque uma atividade física que você goste de fazer e comece devagar. E vá entendendo e respeitando os limites que o corpo vai lhe dizendo. Então, fui para academia, fui fazer um exercício, senti uma dorzinha na coluna. Pronto, aquele exercício você não vai fazer naquele dia. Vai buscar outros exercícios que não lhe causem dor. E à medida que você for se acostumando, for se habituando, aí você já vai lá e tenta de novo aquele exercício que estava lhe causando dor. Você vai perceber que provavelmente ele não vai causar mais. Então, você já vai voltando e já vai fazendo esse trabalho de uma forma mais global e vai conseguir realmente ter esse benefício de melhora da dor. Agora, o que não dá hoje em dia mais é aceitar o paciente passar no médico, seja ortopedista ou não, e ele não orientar a atividade física. A atividade física é saúde e é tratamento. Então, o paciente passa comigo lá, a maioria das vezes, por algum problema no joelho, e pergunta: doutor, qual o tratamento? Eu queria tomar remédio. Eu disse: não, o remédio ele é importante para melhorar a sua dor, para tirar você dessa crise, mas o seu tratamento é o exercício físico. E aí sempre vem a pergunta: mas qual o melhor exercício físico? E aí vem sempre a mesma resposta: o melhor exercício físico é aquele que você gosta de fazer, porque muito mais importante do que o benefício de agora vai ser o benefício daqui a 2, 3, 5, 10 anos, porque não é para você parar de fazer atividade física, e realmente para você continuar fazendo de forma crônica,
É importante que seja uma coisa que você sinta prazer, que você goste de fazer. Por isso, buscar uma atividade física que lhe dê prazer. Gostaria de saber do Dr. Anderson, essas pessoas que andam na moto como passageiro, né? Quando passa rápido no quebra-mola, na lombada, e sobe uns 10 centímetros do banco. Será que provoca hernia de disco? Quem pergunta é o Werther, aqui de Caicó. Não necessariamente, mas você realmente gera uma sobrecarga, um impacto. Eu já tive casos de pegar uma paciente com a fratura de vértebra lombar por causa de um movimento desse. Então passou muito rápido, ela subiu muito, caiu e o impacto causou realmente uma fratura. É difícil a gente conseguir relacionar a hérnia de disco por um esforço súbito mais intenso. Só se, por exemplo, você já tivesse uma ressonância, vamos dizer, de um mês atrás e a ressonância está normal, e depois de um evento desse você sentisse muita dor, fizesse novamente uma ressonância e a ressonância mostrasse uma hérnia de disco. A gente conseguiria com certeza relacionar essa hérnia de disco com esse trauma, mas geralmente o processo de hérnia de disco é um processo crônico, arrastado, então é um tempo maior de esforço, de sobrecarga, e aí vai realmente causando esse desgaste e a herniação do disco. Esses eventos mais agudos, mais traumáticos, eles tendem a causar mais um dano na musculatura, realmente causar muita dor e muitas vezes até um processo de fratura. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Dia, doutor Marcos. Pergunta ao doutor Anderson que tem esporão calcanha. Eu tenho 3 esporão calcanha no pé esquerdo e 2 no direito, já comprovado em raio-x. Qual exercício melhor? Eu não consigo caminhar. Esporão de calcânio, não é isso? Esporão de calcânio, o famoso esporão de galo. Na verdade, o tratamento do esporão gira em torno de 2 coisas principais: mudança de calçado e exercícios de alongamento. Então, é interessante usar sempre um calçado com um salto. Então, um salto de 3 a 5 centímetros na parte de trás, né, do pé, de forma que você fique com a parte de trás do pé mais alta que a parte da frente. Não adianta você usar aquela sandália plataforma que ela é reta, ela vai funcionar como uma rasteira, então você vai continuar com dor. E no calçado fechado, você pode usar uma calcanheira de silicone. Você vai na sua farmácia, geralmente vai ter só a parte do calcanhar, que ela vai funcionar como um saltinho. E aí você vai usar em todo calçado fechado. Por mais que você tenha, de repente, um tênis que seja super confortável, com amortecedor, você coloca a calcanheira de silicone, que isso já vai fazer essa função do salto, já vai levantar um pouco o calcanhar e tirar a carga dessa região que dá tanta dor e dá essa inflamação por causa do esporão. E exercícios de alongamento. Se você está com tanta dor assim, então o que é que eu sempre oriento? Faça mudança de calçado, vê o quanto isso melhora, compressa com gelo ajuda, e se realmente mesmo assim essa dor não melhorar, é porque você realmente vai precisar de uma intervenção, vai precisar tomar uma medicação e vai precisar fazer fisioterapia. E aí na fisioterapia já vai fazer esse tratamento para dar uma desinflamada nesse pé e já receber uma orientação para ficar fazendo exercícios complementares em casa. Então esse seria o melhor dos mundos. Mas primeiro a mudança do calçado. Para fechar, doutor Anderson, crianças com pés tortos ou que andam para dentro, precisam de tratamento desde cedo ou melhora com o tempo? Eu acho que precisa de uma avaliação inicial. Muitas vezes, principalmente, eu brinco muito com os pacientes quando chega no consultório com os pais, que isso é coisa de vó. Então a avó olha e fala: esse menino tá com o pé torto, tem que cuidar logo, se não cuidar, não vai ficar torto pro resto da vida, e a culpa vai ser sua que não cuidou desde cedo, e não sei o que, tem que usar bota. Então, na grande maioria das vezes, é só uma questão funcional. Naquele momento do crescimento, do desenvolvimento da criança, ele tem uma pisada mais para dentro ou mais para fora, e à medida que o tempo vai passando, vai desenvolvendo a musculatura, vai estabilizando mais tanto o pé como o joelho, ele tende a ter uma pisada mais neutra ou muito parecido com o dos pais. Então, muitas vezes os pais chegam
Ah, meu filho tem o joelho muito para dentro. Aí quando eu olho para a mãe com o joelho bem para dentro. Eu fiz, é filho de quem? Não é seu? Então, tem a questão genética. O que a gente vai olhar muito é a questão funcional. Se essa andada que os pais ou os avós muitas vezes acham que é torto, isso causa algum problema funcional, a criança deixa de correr, deixa de brincar por causa disso. Então, tudo isso a gente vê nessa primeira consulta, nessa avaliação, para realmente deixar os pais mais tranquilos em relação se é uma patologia ou se não é. Mas geralmente não é. Então, a gente olha, avalia, orienta e geralmente a gente fala o seguinte, ó, volta daqui a um ano para a gente ver como é que está essa evolução. Porque muitas vezes antes dos 2 anos, a gente fazer uma radiografia, a gente não vai conseguir ver absolutamente nada. Se é ou se não é doença. O raio-x não vai mostrar, ele só começa a ter algumas alterações a partir de 2 anos. Antes disso, é mais essa avaliação do exame clínico e conversar e orientar os pais. Então, fazer essa avaliação inicial, em a gente vendo que não tem nada, vida que segue. É comum as crianças pequenas andarem sobre os dedos? Com os A ponta dos pés, sim. É o que a gente chama de vício da marcha. Muitas vezes as crianças começam a andar e elas criam esse hábito de andar na ponta dos pés, geralmente por fraqueza da musculatura da parte posterior. Então, ela se acostumou a andar na ponta dos pés e quando a gente coloca ela normal, ela até dá uns passos, mas naturalmente ela vai e volta para a ponta dos pés. Geralmente não é nenhum encurtamento crônico do tendão calcâneo, a gente vai avaliar o tornozelo e o pé do paciente, tem uma mobilidade boa e é muito de forma lúdica, brincando, os pais interagindo com os filhos para estimular ele a andar da forma habitual, pisando com o calcanhar, fazendo exercício de alongamento em casa, geralmente isso se resolve. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista do Instituto Penedo, que fica na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668 e o Instagram, @Dr. Anderson Sérgio. Obrigado por sua participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Marcos, lembrando aí o pessoal, né, que esse mês de agosto, lá no Instituto, a gente vai estar com essa campanha aí para facilitar os exames de radiografia e densitometria para o pessoal que está aí na fila do SUS esperando. Pode ir lá que a gente vai resolver aí sua vida. E eu volto já já após o intervalo comercial para conversar com os amigos da APAE, aqui no nosso Panorama 95, que volta já já.